Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de órgãos de máquinas 1. Na videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das ligações, conforme já é o nosso dia a dia, né? Na última videoaula nós falamos das ligações por veios e cubos canelados, né? Que dissemos que era uma extensão das ligações chaveadas, né? Que são usadas basicamente para transmissão de momentos torsores, né? Ok, então vamos dar continuidade, né? Isto é a análise dessas ligações, e desta feita nós vamos olhar com um pouco de precisão as ligações por pressão ou simplesmente ligações por aperto. Ligações por aperto são basicamente feitas por, como todas as peças, no mínimo de duas peças, né? Em que nós nos auxiliamos dos ajustamentos para que haja tal ligação. O nome já diz, a ligação por aperto significa que a ligação é feita através da projeção de peças com ajustamento por aperto, né? E é através do aperto que é gerado como resultado da montagem das peças, e dessa forma conseguimos transmitir a carga pretendida, né? Nós vamos fazer uma descrição um bocadinho generalizada das ligações por pressão. Depois vamos ver logo as vantagens e desvantagens dessas mesmas ligações. Vamos ver os cálculos de resistência, né? A carga externa, que é basicamente o cálculo de resistência da ligação ao deslizamento, quando a ligação está sob ação numa carga externa. Também vamos olhar para a resistência das peças e a deformação. Do ponto de vista da resistência da ligação ou o cálculo do deslizamento, nós analisamos o deslizamento das duas peças em si, mas quanto ao cálculo da resistência, nós olhamos ou fazemos a análise da resistência das peças de ligação de forma separada, né? Depois vamos olhar um bocadinho para efeitos dos momentos fletores e torsores variáveis na nossa ligação. E por fim, vamos falar um bocadinho de uma forma bastante generalística das ligações por pressão por meio de cones. Informações gerais, né? As ligações por pressão ou simplesmente por aperto, conforme já disse, conforme já se diz, né? São feitas por um mínimo de duas peças, né? Em que a ligação é feita por meio de um ajustamento forçado, né? Ou simplesmente por meio de um ajustamento por aperto, né? A forma das peças é geralmente cilíndrica, né? Logicamente, né? Temos uma superfície a conjugar sobre a outra, então de um lado nós temos o cubo, o qual vamos designar de furo, assim como o veio, né? Que é basicamente o veio que se introduz sobre o furo, né? Ou sobre o cubo para a efetivação da ligação, né? E o ajustamento, logicamente, deve ser por aperto. Bom, este tipo de ligações tem algumas vantagens, como por exemplo a ausência ou a não necessidade de existência de elementos como chavetas, pinos e por aí fora, né? Para a transmissão de carga, né? E como resultado da ausência desses elementos, as forças, assim como os momentos, são transmitidos por meio das forças de atrito, né? O que de um lado é muito bom, né? Pois quando a condição não se verifica ou quando há sobrecargas, poderemos ter apenas deslizamentos das peças umas sobre a outra, embora também seja uma desvantagem, né? Pois com a existência de alguns fenômenos exteriores, ou a variação dos parâmetros exteriores afeta diretamente no caráter de ligação das peças, né? Okay. Aqui temos um exemplo de ajustamento forçado, né? Que é basicamente
a dimensão exterior máxima do veio, né, conforme pode-se ver, a dimensão exterior máxima do veio menos a dimensão mínima do furo, né? Dimensão mínima do furo. Então, dessa forma, nós temos o ajustamento máximo ou o ajustamento forçado, né? Bom, nesse caso concreto, eu disse de uma forma mais técnica, mas de uma forma generalizada, é basicamente a dimensão do veio menos a dimensão do furo. Bom, mas aqui está ilustrado como dimensão nominal, né? Ok? Temos aqui um exemplo de ligação em si, né? Antes da prensagem, temos o furo ou o cubo e o veio, né? Ok? Então, para montagem, poderá ser montagem. Nós podemos fazer a montagem de diversas formas, né? Mas a montagem consiste basicamente na introdução do veio no orifício do furo, né? Ok? E depois da prensagem, bom, nesse caso concreto a montagem foi feita por prensagem, então depois da prensagem pode-se ver que como resultado dessa diferença de dimensões surgem pressões, surge uma pressão bastante elevada, né, na zona de contacto entre as duas superfícies, então dessa forma cria-se o atrito, que será o atrito que vai gerar, ou será o atrito que nos permite fazer a transmissão da carga pretendida, né? E essa pressão que surge, logicamente, deve ser um tanto que grande o suficiente para que não haja um movimento relativo entre as peças, né? E para que haja transmissão de carga, né? Em geral, as peças são cilíndricas, mas podemos encontrar alguns casos especiais em que as peças não são cilíndricas, né? Bom, mas os casos mais comuns temos superfícies cilíndricas, né? Temos várias formas de montagem, poderá ser por prensagem, conforme visto no exemplo anterior, ou poderá ser por aquecimento do cubo ou do furo, né? Assim como por arrefecimento do veio, né? Ou ainda por combinação de todas essas formas, né? Ok? A prensagem poderá ser usada por meio de prensas. Bom, em conceitos industriais, a prensagem poderá ser feita por meio de prensa. E ainda nós podemos fazer por martelagem e por aí fora, né? Para montagens de responsabilidade normal, né? Ou de responsabilidade não tanto que baixa, entre aspas, né? E como resultado do processo de prensagem haverá um deslizamento entre as duas superfícies das peças em contacto, e como resultado desse deslizamento nós sabemos que embora as peças apresentem uma forma um tanto retilínea, na verdade não são, né? Há rugosidades por aí fora, então haverá uma raspagem das cristas das superfícies em contacto, né? O que vai influenciar na capacidade de trabalho de ligação, né? Por meio de uma redução de cerca de 1,5 vezes uma redução da capacidade de trabalho de cerca de 50%, né, de ligação, né? Como forma de facilitar a montagem, é necessário que a extremidade do veio, assim como o bordo do furo, devem ser chanfrados, né, de forma a facilitar o processo de centragem das duas peças, né? A montagem poderá ser por prensagem, assim como poderá ser feita por outros métodos, como por exemplo por aquecimento do cubo ou do furo na ordem de temperaturas de 200 até 400 graus Celsius, né? Assim como poderá ser por arrefecimento do veio na ordem de 75 graus negativos em caso de dióxido de carbono, assim como na ordem de 196 graus negativos por causa do ar líquido, né? Ou ainda poderá ser arrefecido em nitrogênio, né? Ainda podemos ter arrefecimento da peça macho em nitrogênio líquido, né? Temos temperaturas na ordem de 162 negativos e por aí fora, né? Ok, deve-se tomar em consideração, deve ter particular atenção no processo do aquecimento das peças, pois
poderá criar-se o famoso fenômeno de revenimento. Bom, o tratamento térmico, né? O aquecimento é sempre acompanhado por tratamento térmico que modifica a microestrutura e altera as propriedades mecânicas das peças, né? Então, é necessário que se tome atenção à temperatura do arrefecimento de forma que evitemos que haja modificações da estrutura, assim como modificação da resistência da peça que não são desejadas. A diferença de temperatura ou a temperatura de aquecimento para que haja uma montagem um tanto que boa, né, poderá ser estimada como sendo a soma do aperto máximo e a folga mínima, dividido pela condutibilidade térmica dos materiais de ligação ou do material da ligação vezes o diâmetro nominal da ligação. Vantagens das ligações por pressão, né? Nós podemos ter várias vantagens, né? Como uma delas a simplicidade de fabrico das peças, né? Podemos olhar ou podemos fazer uma comparação bastante generalista com as ligações por chaveta, né? Temos simplicidade de fabrico. Nesse caso concreto, nós precisamos apenas de tornear a superfície para que tenha um formato cilíndrico, depois não precisamos fazer uma ranhura para a inserção da chaveta. Então tem uma simplicidade de fabrico das peças. A montagem também é um tanto que bastante simples, né? Uma vez que a montagem consiste apenas em introdução de uma das peças sobre a outra. Essa montagem será um tanto que barata quando há um processo de produção das peças ou quando há um processo de produção de ligação em massa, né? Temos uma boa distribuição da carga ao longo do processo de contato, boa entre aspas, né? Boa distribuição, bom, eu preferia dizer temos uma boa distribuição sim em comparação com o tipo de ligações, né? Mas não quer dizer que a distribuição é uniforme, é apenas melhorada em comparação com o tipo de ligações, né? Temos boa aparência da ligação, uma vez que não temos elementos adicionais para efetivar essa ligação das peças. Bom, e como desvantagens, algumas delas já havíamos enunciado, temos a influência dos efeitos exteriores na ligação, como por exemplo a temperatura, né? Que vai afetar, né? O aperto entre as duas peças que compõem a ligação, então dessa forma vai afetar a capacidade de trabalho da ligação, né? Temos concentrações de tensões ou concentrações de carga, em particular na extremidade das peças de ligação, ou em particular nas extremidades das zonas de ligação, o que poderá reduzir a capacidade de trabalho da ligação. Ainda temos redução da capacidade de trabalho após várias desmontagens, né? Uma vez desmontada a ligação, a capacidade de trabalho logicamente reduz, né? Pois já houve uma raspagem inicial das cristas da superfície em contacto, né? Então, sempre que procedemos à montagem e desmontagem, a capacidade de trabalho desse tipo de ligação reduz, né? É uma das desvantagens. Diferentemente das ligações, por exemplo, por chavetas, né? Nós podemos montar e desmontar quantas vezes a gente quer, quantas vezes a gente pretenda, sem alterar a capacidade de trabalho da ligação, né? Uma vez que a chaveta está lá, né? Não há alteração da capacidade de trabalho como tal, né? Ok? Teremos variações da força de atrito e da pressão ao longo da superfície em contato, né? Muito pelo fato da precisão da fabricação da superfície das peças, né? Quando a precisão da fabricação da superfície das peças é um tanto que baixa, então haverá variações bastante significativas na distribuição da pressão ao longo dessa superfície, né? E quando temos uma qualidade um tanto que alta de fabricação da superfície em contacto, então temos uma variação da pressão nessa mesma superfície um tanto que reduzida, né?
Bom, e também teremos a variabilidade dos apertos em ligações de várias peças, uma vez que as tolerâncias de fabricação. Bom, as tolerâncias até podem ser as mesmas, mas as dimensões finais das peças a ligar tipicamente nunca serão as mesmas, né? Ok? Então, estas são algumas das desvantagens que nós podemos enunciar, né? Ok. Cálculo. Bom, cálculos de resistência da ligação por pressão. Nós podemos encontrar essencialmente dois tipos de cálculo, né? Um dos cálculos consiste em limitar o possível deslizamento entre as peças da ligação, né? E o outro cálculo consiste na limitação das tensões de esmagamento, né? Geradas como resultado do contato entre as duas superfícies ou por outra ausência da destruição das superfícies em contato. Conforme já havia adiantado, né, o cálculo do deslizamento é feito ao conjunto, né, e o cálculo ao esmagamento ou a limitação das tensões de esmagamento. A limitação da pressão gerada entre as duas peças, né, é feita de forma separada para cada peça. Então avaliamos a capacidade de resistência de cada peça de forma separada. Quanto ao deslizamento, nós podemos olhar, podemos fazer uma pequenita análise às cargas. Vamos fazer uma pequena análise às cargas que este tipo de ligações poderão suportar, né? Temos basicamente dois tipos de cargas. Temos as cargas axiais, né, e os momentos torsores, né? São as cargas que este tipo de ligações a priori devem, ou são os tipos de carregamento em que podemos sujeitar as tipo de ligações, né? Em alguns casos em particular podemos ter a combinação dos dois tipos de carregamento, né? Carregamento por cargas axiais, assim como por momentos torsores, né? Conforme está ilustrado na figura abaixo. E a condição ou a condição de capacidade de trabalho desse tipo de ligações, no caso da carga axial, a condição de capacidade de trabalho é que a carga axial, que a carga exterior ou a força axial ou a carga axial exterior não supera a força de atrito gerada como resultado do aperto entre as duas peças, né? Ok? Então temos que a força de atrito terá que ser maior ou igual à carga exterior, né? Para que não haja deslizamento. Dessa forma consigamos garantir a transmissão da carga, né? Então a condição poderá ser escrito como coeficiente de segurança, né? Poderá variar de 1.5 até 2. Em alguns casos podemos ter coeficiente de segurança um tanto que maior que 2, né? Okay? Então temos coeficiente de segurança vezes a força exterior axial, nesse caso concreto, né? Terá que ser menor que a força de atrito gerada na superfície de contacto. A força de atrito é dada por pressão vezes a área, né? A área é dada P vezes D, que é o perímetro, vezes o comprimento da zona em contato, né? E logicamente multiplicado pelo coeficiente de atrito do conjunto da ligação, né? De forma análoga, nós podemos fazer a análise da resistência de ligação a momentos torsores, né? Em que o momento das forças de atrito, né? Em que o momento das forças de atrito deve ser maior que o momento exterior aplicado na ligação, né? Ok? Matematicamente nós podemos dizer que o coeficiente de segurança vezes o momento torsor exterior terá que ser menor ou igual a pressão vezes a área, né, que é dado por π vezes D vezes L, né?
a área vezes D sobre 2, que é o raio do momento da força de atrito, né? E logicamente multiplicado por F, que vai representar aqui o coeficiente de atrito do conjunto da espécie. Ok? Aí se formos já passar o 2 para a esquerda, né? Assim como o D para a esquerda, nós ficamos que esta parcela fica 2T sobre D, né? Que representa basicamente a força tangencial. Representa a força tangencial, então dessa forma nós podemos achar uma expressão universal um tanto para carregamento do tipo cargas axiais, assim como carregamento tipo momentos torsores. Então dessa forma nós vamos ter essa expressão geral para os dois tipos de carregamento, né? Coeficiente de segurança vezes a força, a tal força exterior, que poderá ser axial, assim como força tangencial, terá que ser menor ou igual ao coeficiente de segurança vezes, ou terá que ser menor ou igual à força de atrito gerada no contacto das duas peças. Né? Okay? E quando temos a combinação, das duas cargas axiais, assim como momentos torsores, né? E quando nós podemos fazer a soma geométrica desses dois, quando nós podemos fazer a soma geométrica dessas duas cargas axiais, momentos torsores, então podemos ter essa expressão geral, né? Ok? Que serve tanto para cargas axiais como para cargas tangenciais, assim como para a combinação das duas cargas. Né? Ok? Cálculo do aperto para garantir a resistência ao deslizamento. Para a determinação da relação entre o aperto das duas peças, né? entre o aperto das peças e a pressão que é gerada como resultado da interferência ou como resultado do contacto das superfícies, né? Poderá-se usar a teoria dos cilindros de paredes grossas. Né? E de forma resumida, né, essa teoria diz que a pressão será igual ao aperto de cálculo, né, ou aperto estimado na nossa ligação sobre o diâmetro nominal da ligação multiplicado pela soma de coeficientes de cálculo divididos pelos modos de densidade dos materiais das peças da ligação. Né? Ok? C1 e C2 vai representar os coeficientes, né, os coeficientes sociais de cálculo, né, que são dados como sendo a relação entre os diâmetros e os coeficientes de compressão transversal das duas peças, ou simplesmente coeficiente de Poisson. Né? O N vai representar o aperto de cálculo, E1 e E2 vai representar os modos de densidade das duas peças. Né? O aperto de cálculo é considerado ou escolhido como sendo um aperto mínimo ou simplesmente o aperto provável para um determinado intervalo de confiança da ligação. Quando a montagem é feita por pressão, em que há raspagem das cristas ou em que há raspagem das cristas de duas superfícies em contacto, é necessário que se prevê no aperto de cálculo é necessário que se considere um coeficiente de correção que toma em consideração essa mesma raspagem das cristas das superfícies em contacto ou simplesmente raspagem das rugosidades durante o processo de montagem das duas peças. Né? Então nós ficamos com esta expressão, né? Que o aperto de cálculo será igual ao aperto mínimo menos a correção devido à raspagem das rugosidades. O coeficiente de correção poderá ser dado por essa expressão,
Quando a montagem é feita por aquecimento e ou arrefecimento das peças, o coeficiente de correção é igual a zero. Do ponto de vista da análise do atrito, nós podemos dizer que o coeficiente de atrito poderá depender de vários fatores. Alguns deles são o método de montagem das peças, né? A presença ou não de lubrificantes. Nós sabemos quando... começando logo pelo método de montagem, né? Em função do tipo de montagem, se é por prensagem, com aquecimento e ou arrefecimento, né? Teremos determinado valor do coeficiente de atrito, uma vez que haverá destruição ou não da superfície em contato, né? Uma destruição entre aspas, né? Ok? A presença ou não de lubrificante, logicamente, vai efetuar, assim como a própria velocidade, a velocidade de montagem da ligação, em particular por causa de montagem por pressão, né? Então, dessa forma, como resultado destes fatores exteriores, assume-se que, como resultado destes fatores exteriores, nós assumimos que, ou assume-se que o coeficiente de atrito, né, é um tanto que variável. Então, dessa forma, nós temos que achar coeficientes de atrito para casos concretos, do funcionamento, ou para casos concretos do processo de montagem, assim como do funcionamento da nossa ligação, né? Bom, temos algumas indicações de alguns valores guias, né, para montagem ou para ligação de materiais tipo aço, assim como aço ferrofundido, né? Temos coeficiente de atrito na ordem de 0,08 até 0,1 para montagem por pressagem, assim como temos coeficiente de atrito de 0,2 a 0,14 por montagem por aquecimento ou arrefecimento. Notar que quando temos montagem por pressão, que é acompanhada por raspagem das rugosidades da superfície em contacto, o coeficiente de atrito logicamente vai reduzir. Quando a montagem é feita por aquecimento ou arrefecimento, o coeficiente de atrito tende a aumentar. Ok? Do ponto de vista das cargas exteriores, nós podemos assumir que a carga, do ponto de vista da força necessária para a montagem de ligação ou para a prensagem, nós assumimos que essa carga poderá ser de 15 até 20 vezes da força nominal de funcionamento da ligação, né? Ok? Essas ligações poderão experimentar alívios de aperto, né? Bom, alívios ou redução, alívios de aperto, acompanhado com aumento ou redução. Bom, alívios de aperto, que é basicamente a redução de aperto, isso que será acompanhado ou originado pelo aumento ou redução da temperatura, né, das peças em contato, né? Nós sabemos que a condutibilidade térmica das peças poderá não ser um tanto que a mesma por vários fatores, né? Um deles poderá ser que estamos a fazer montagem de peças de materiais diferentes, né? O que é possível, assim como as peças poderão estar dispostas a fontes de calor de forma um tanto que desigual. Então, dessa forma, o processo de condutibilidade, assim como da dissipação do próprio calor, será um tanto que diferente, né? Então, como resultado disso, né, como formas de evitar, né, nós teríamos que projetar peças de tal forma que o material das peças de ligação seja os mesmos, assim como que a disposição das peças em relação à fonte de calor seja um tanto que equitativa, né? Para que a dilatação e a contração das duas peças seja um processo simultâneo, né? Ou que a dilatação
a dilatação, por exemplo, do veio, né, seja acompanhado pela contração do cubo, né? Então, dessa forma, nós temos uma redução ou temos... então, dessa forma, nós temos que o efeito dessa dilatação, assim como redução das dimensões das peças da montagem, tenha um efeito bastante reduzido no aperto das peças da ligação, ou no aperto da ligação, nesse caso, né? A variação do aperto, né, poderá ser calculada, a variação desse mesmo aperto como resultado da presença, como resultado da variação da temperatura das duas peças poderá ser calculada dessa forma, né? Variação do aperto de cálculo, a variação do aperto mínimo de cálculo será igual ao diâmetro da ligação vezes a diferença de temperatura das duas, diferença de temperatura da peça fêmea, né, em relação à temperatura ambiente vezes a condutibilidade térmica do material da peça fêmea, e faz o mesmo também para o caso do veio, né? Ok? Então, dessa forma, quando as peças são do mesmo material e a exposição seja a mesma, nós assumimos que a variação do aperto é um tanto bastante reduzida. Ok. Temos aqui alguns exemplos que podem criar variações de aperto, como por exemplo, como o caso do cubo de bronze e o veio de aço, né, em que o aumento da temperatura poderá reduzir o aperto, assim como a combinação de outros materiais, né? Bom, quando prevê-se a possibilidade de que o aperto seja afetado como resultado da variação de temperatura, é necessário que essa variação do aperto seja considerada na forma do aperto de cálculo, né? E dessa forma nós reduzimos ainda mais o aperto de cálculo, né? E esta medida é particularmente importante nas ligações ou nas transmissões do tipo parafuso sem fim roda-coroa, em que nós poderemos empregar materiais ou nós podemos empregar rodas-coroas feitas de mais do que um único material, né? Conforme está aqui ilustrado, né? Em que temos coroas de ligas de bronze, né, e almas de ferro fundido, almas de aço, não de ferro fundido, né, e almas de aço, né, em que a variação das temperaturas poderão afetar. Bom, nós já sabemos que as transmissões, aliás, nós falamos um pouco disso na disciplina de órgãos de máquinas 2, né? Mas a priori já posso adiantar que as ligações, as transmissões tipo parafuso sem fim, roda-coroa, né, a geração de grandes quantidades de calor, né? Então esse calor deve ser considerado no cálculo, ou esse calor deve ser considerado para o cálculo desse tipo de ligações, né? Ok? Bom, para não tornar a nossa aula um tanto que longa, então vamos parar por aqui. Nesta aula 2 vamos parar por aqui, né? Na próxima aula nós vamos dar continuidade e vamos falar concretamente do efeito dos momentos fletores, assim como torsores na nossa ligação, né? Assim como também vamos falar do segundo cálculo, né? Nessa primeira aula nós vimos o cálculo desse deslizamento. Na próxima aula vamos ver o cálculo da resistência à destruição dessas mesmas peças, assim como vamos olhar também casos particulares em que temos ligações por pressão em superfícies cônicas, né? Então, obrigado e voltamos a nos ver na próxima aula, né?